Bom, pessoal, vamos à correção da nossa segunda listinha sobre genética e hereditariedade. Nessa lista eu tentei priorizar os heredogramas para a gente treinar bastante, tá bom? Então, vamos analisar esse heredograma aqui. Eu tenho, a primeira geração, tá? Representada por esse numeral em romano, também conhecida como geração parental. Às vezes vocês vão ver um pezinho assim, significa a primeira geração, tá? A segunda geração, também representada por um numeral romano, ou então F1. E a terceira geração, vocês podem encontrar também assim, F2, tá bom? Então, a gente tem esse casal que teve 4 filhos, o filho 1, o 2, o 4 e o 5. Perceba que o indivíduo 3 não é filho do casal 1 e 2, tá? Ele é o marido dessa filha aqui, do casal. Da segunda filha do casal, né? E desse casamento de 3 e 4 nasceram 2 meninos e uma menina, certo? Então, vamos lá, vamos analisar as questões aí pra gente ver o que é verdadeiro e o que é falso. O indivíduo 3 e 4 da geração 2, indivíduo 3 e 4 da geração 2, representam nesta ordem, ou seja, respectivamente, um homem e uma mulher? Verdadeiro. O indivíduo 1 da geração 3 é neto dos indivíduos 1 e 2 da geração 1? Verdadeiro, ele é neto, porque, perceba, ele é filho da mulher 4, que é filha desse casal. Então, avós, pais, neto. O indivíduo 2 da geração 3, o indivíduo 2 da geração 3 é sobrinho do indivíduo 5 da geração 2? Sim, sobrinho ou sobrinha. Certo, perceba que essa mulher 5, ela é irmã dessa mulher 4. Então, essa mulher é tia dessa menina 2. Essa menina 2, ela é sobrinha da mulher 5. Verdadeiro. A penúltima alternativa aí, o indivíduo número 3 da geração 2, então esse aqui, não tem nenhuma relação genética com o indivíduo 2 da geração 1? Não tem, Perceba que ele não é filho dessa mulher, ele é genro dela, ele é casado com essa filha dessa mulher, então relação genética realmente não tem. Com exceção do indivíduo 3 da geração 2, com exceção desse daqui, os demais indivíduos da segunda geração são irmãos? Sim, são irmãos, porque eles são filhos do mesmo casal. Então, verdadeiro, certo? Vamos para a questão 2. Nessa questão 2, vem assim. Na genealogia a seguir, os indivíduos assinalados com preto representam uma anomalia determinada por um gene dominante. Então, os indivíduos assinalados com preto, ou eles vão ser azão-azão, ou eles vão ser azão-azinho. Eu sei que pelo menos um azão eles têm que ter, porque eles vão ter uma característica, uma anomalia dominante. Então, olha só, não está falando no enunciado, mas eu posso deduzir que quem, então, não é assinalado com preto é azinho-azinho. Porque para ele não ser assinalado, significa que ele não tem nenhuma característica dominante, certo? Nenhum alelo dominante, ok? Analisando essa genealogia, é correto afirmar que, bom, para eu fazer qualquer tipo de afirmação, eu tenho que tentar descobrir qual que é verdadeiramente o genótipo desses outros indivíduos aqui, certo? Então, nesse momento, eu preciso ficar atento porque tem uma dica. Quando eu estou com dúvida no genótipo dos pais, eu olho os filhos. Dúvida no genótipo dos filhos, eu olho os pais. E aí, quando eu faço essa análise, eu consigo, muitas das vezes, tirar a minha dúvida. Então, olha só, eu estou com dúvida no genótipo desse pai 1 aqui. Eu não sei se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto. Eu sei que um azão, pelo menos, ele tem, certo? Então, dúvida no pai, eu olho quem? Eu olho os filhos. Olha só esse filho 2 e 4 desse homem. Eles são azinho-azinho, não são? Significa que um azinho eles receberam da mãe e o outro azinho, obrigatoriamente, eles têm que ter recebido do pai. Então, o pai não pode ser isso aqui, Ele tem que ter pelo menos um azinho para ele poder ser pai dessas duas crianças aqui, desse menino e dessa menina, certo?
Dúvida nos filhos, eu olho quem? Os pais. Então, olha só, eu estou com dúvida nesse menino 1 e nessa menina 5. Eu não sei se eles são homozigoto dominante ou heterozigoto. Eu sei que pelo menos um azão eles vão ter, certo? Mas o que encaixa aqui nessa outra posição? Dúvida nos filhos, eu olho os pais. Quem que vai me tirar a dúvida, o pai ou a mãe? A mãe. Perceba que a mãe só tem azinho para doar. Se a mãe não tem azão, como que eles poderiam nascer assim? Impossível. Então, eu tenho, olhando para a mãe, eu tiro a dúvida desses filhos aqui e descubro que eles são heterozigotos. Então, vamos lá. A alternativa correta nessa questão número 2 é a letra D. Apenas os indivíduos 1 da geração 1, que é esse. 1 da geração 2 e 5 da geração 2 são heterozigotos, certo? Então, questão correta, letra D. Analisem as outras que vocês vão ver que vai estar errado, tá bom? Só para a gente agilizar o vídeo para ele não ficar muito longo. Vamos agora na questão 3. Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Então, só esses 2 aqui, ó, são portadores de uma doença recessiva. Então, somente eles são azinho. Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Olha só, se esses aqui são doentes e a doença ela é recessiva, significa que eles são homozigotos recessivos, concorda? Quem não tem a doença ou é azão ou é azão-azinho, certo? Bom, eu vou ter que tirar essa dúvida. De muitos indivíduos, eu vou conseguir tirar a dúvida aqui do que eles são, certo? Se eles são azão-azão ou azão-azinho. Mas vão ter outros indivíduos em que eu não vou conseguir. E é justamente esses indivíduos que o exercício quer saber. Ele quer saber quem são os indivíduos que eu não consigo tirar dúvida, tá? Então, o mesmo raciocínio da questão 2. Dúvida nos pais, eu olho os filhos. Dúvida nos filhos, eu olho os pais. Ó, eu tô com dúvida nesses pais aqui, ó. Mas percebam que eles tiveram uma filha azinho. Para eles terem uma filha azinho, a filha tem que ter recebido um azinho da mãe e um azinho do pai. Então, isso aqui eles não eram, certo? Olha só. Dúvida nos pais. Nesse pai aqui, ó, eu olho os filhos. Esse filho aqui, ó, ele pode ser azão ou azão-azinho. Eu não tenho certeza, certo? Eu ainda vou olhar para ver se eu consigo tirar a dúvida dele. Mas perceba que ele não me permite tirar a dúvida de ninguém. Por quê? Porque esse pai aqui, ele pode ter doado um azão ou ele pode ter doado um azinho para esse filho. Então, eu não consigo tirar a dúvida. Agora, dúvida nesse filho, olhando para os pais, eu consigo. Presta atenção, essa menina é filha desse casal, certo? E essa mãe só tem azinho para doar. Então, se essa mãe só tem azinho para doar, eu sei que esse filho não é, essa menina não é azão, porque a mãe dela só tem azinho para doar. Beleza, agora eu vou tentar voltar aqui para ver se eu consigo tirar dúvida. Eu sei que esse azinho ela recebeu da mãe, porque a mãe só tem azinho para doar. E o azão, ele tem que ter recebido do pai. Mas ainda assim eu não consigo tirar dúvida, porque esse azão pode ter vindo de um genótipo assim ou vindo de um genótipo assim. Então, ó, o indivíduo 3 foi impossível determinar o genótipo dele, tá? Mais uma vez, ó, dúvida nos pais, eu tenho que olhar os filhos. Olha só, eu tô com dúvida nesses pais aqui, se eles são azão ou azão-azinho. Mas percebam que eles são pais desse menino azinho. E esse menino, para ele ser azinho, ele tem que ter recebido um azinho da mãe e um azinho do pai. Então, ó, dúvida no casal 5 e 6, eu tirei a dúvida com o filho 9, certo? Agora, ó, essas duas meninas, filhas desse casal, elas podem ser azão? Pode, elas podem ter recebido um azão do pai e um azão da mãe e ser azão. Elas podem ser azão-azinho? Também podem. Elas podem ter recebido um azão do pai e um azinho da mãe. Então, tem como eu tirar a dúvida delas? Não. Então, quais são os indivíduos aqui que eu não consigo tirar a dúvida? Eu não consigo tirar a dúvida do indivíduo 3, do indivíduo 8 e do indivíduo 10. Portanto, a alternativa correta é a letra
C, certo? Vamos agora na questão 4. O pelo escuro dos porquinhos da Índia é determinado por um gene dominante Bzão. Então, o pelo escuro Bzão e o seu pelo branco, né, é determinado por um alelo recessivo Bzinho. Suponha que os indivíduos 1, 3 e 4 da geração 2, então os indivíduos 1, o indivíduo 1, o indivíduo 3 e o indivíduo 4 da geração 2 não sejam portadores de alelos recessivos. Então, eles não têm alelo recessivo. O que o enunciado está me dizendo? Está me dizendo que eles são azão. Se eles não são portadores de alelos recessivos, certo? Calcule a probabilidade de um descendente da geração 3, filhos dos indivíduos 1 e 2. Eu quero a chance de um descendente aqui, certo? Apresentar pelo escuro heterozigoto. Então, escuro heterozigoto, eu quero que ele nasça assim. Eu quero a chance dele nascer desse jeito. Então, vamos lá, ó. Se o pelo branco é recessivo, né? Eu sei que esse indivíduo aqui é Bzinho. E eu botei a letra A aqui, ó. É B, tá, gente? Tem que seguir a legenda. Então, ó, significa que eles são Bzão. Então, olha só. Pais Bzão. Como é que esse filho vai nascer? A única chance dessa menina, o único genótipo que ela pode ter é o quê? Bzão. Não tem como eu cruzar esse indivíduo com esse indivíduo aqui e nascer um genótipo diferente desse. Você pode até fazer aí na sua casa o heredograma para você ver, tá? Bzão cruzado com Bzão só pode nascer Bzão. E agora, pai Bzão com mãe Bzim, também só pode nascer indivíduo assim, certo? Então, 100% de certeza que esse homem é heterozigoto e 100% de certeza que essa mulher é homozigota dominante. Agora, eu vou cruzar esse homem com essa mulher e descobrir a chance de nascer assim, ó. Toda vez que pede cruzamento, eu vou jogar no quadrinho de Punnett. Não se esqueçam disso, tá? Aqui eu vou colocar os espermatozoides que esse homem produz e aqui os óvulos que essa mulher produz. E vou juntar, ó, Bzão, Bzinho. Então, a chance de nascer um indivíduo escuro heterozigoto, porque ele só tem chance de nascer indivíduo escuro, tá vendo? Nenhum indivíduo aqui vai ter pelo branco. Mas, desses escuros aqui, eu tenho escuro homozigoto e escuro heterozigoto. Então, a chance de ser heterozigoto são 2 em 4. Ou, se eu simplificar aqui, ó, vai dar 1/2, que é igual a 50%, ou ainda 2/2, certo? Então, eu posso ter a resposta em fração, em porcentagem ou ainda em proporção. Para finalizar, vamos à resolução, então, da última questão aí. Nessa questão 5, vem assim: no heredograma abaixo, os indivíduos marcados, então esses indivíduos aqui, apresentam uma determinada condição genética. Então, eles é que têm a alteração genética, tá? Vamos lá. Os indivíduos 3, 4, 5 e 6 são obrigatoriamente heterozigotos? Bom, estou num impasse, porque o enunciado não me falou se essa característica é dominante, se ela é recessiva. Mais uma dica. Toda vez que o enunciado não me dá essa informação, eu tenho que procurar um casal que é coringa. Quantos casais eu tenho aqui? Eu tenho esse casal, eu tenho esse casal e eu tenho esse casal aqui, 6 e 7, certo? Agora, desses 3 casais, esse casal aqui é um casal dito coringa. Por quê? Toda vez que eu tenho pais de mesma aparência, tendo filhos de aparência diferente, regra, 100% das vezes, os pais são heterozigotos e as crianças que têm a aparência, ou seja, o fenótipo diferente dos pais, são
homozigotos recessivos. Com isso, eu descubro que todo mundo que não é pintadinho é azinho. E que quem é pintadinho aqui, no caso, ou é azão ou azão-azinho, certo? Dúvidas? No pai, eu olho os filhos. Ó, eu tô com dúvida nessa mãe. Olhando para os filhos, eu consigo tirar a dúvida dessa mãe? Não, eu não consigo. Ela, eu permaneço na dúvida. Agora, dúvida nos filhos, eu olho os pais. Olhando para esses filhos, eu consigo tirar a dúvida? Consigo, porque olha só. Essa menina é filha desse casal, mas a mãe só tem azinho para doar. Então, isso aqui ela não é. A mesma coisa esse menino. Isso aqui ele não é, certo? Então, vamos lá. Os indivíduos 3, 4, 5 e 6 são obrigatoriamente heterozigotos? Sim, correta a letra A. Vocês vão olhar as outras alternativas e vão ver que elas estão erradas. Deixa eu tentar fazer aqui, eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas só para a gente treinar. Ó, o casal 3 e 4 tem 50% de chance de ter filhos normais? Olha, se eu cruzar para saber a porcentagem, ó, eu vejo que a chance de ter filhos normais não é de 50%, é de 25%, certo? Letra C. Se o indivíduo 5 se casar com um homem normal, ó, se o indivíduo 5, que é essa mulher, casar com um homem normal, terá 25% de chance de ter filhos afetados? Vamos ver. Lembrando que a doença ela é dominante. Lembra que eu falei que o enunciado, aliás, falou, ó, no heredograma abaixo, os indivíduos marcados determinam uma condição genética. Então, eles é que são doentes. Então, ó, vamos colocar aqui as informações para a gente ver. Vou fazer rapidinho só para o vídeo não ficar muito longo. Ó, se o indivíduo 5 se casar com um homem normal, terá 25% de chance de ter filhos afetados? Não, filhos afetados aqui vai ser 50%, por isso que está errado. Certo? Letra D. O indivíduo 3, que está aqui, pode ser filho de pais normais? Ele pode ser filho de pais normais? Ou seja, esse indivíduo aqui só pode ter pais assim? Não, porque se ele só tiver pais normais, de onde ele vai tirar esse alelo dominante aqui? Certo? E letra E. Um dos pais do indivíduo 2. Então, um dos pais do indivíduo 2. Essa mulher aqui, eu tô na dúvida se ela é azão-azão ou azão-azinho. Então, um dos pais dela é obrigatoriamente normal? Olha, não. É obrigatoriamente azinho-azinho? Não. Um dos pais, os pais poderiam ser assim, ó. Certo? E aí teria chance dela nascer tanto assim quanto assim. Então, eu não tenho como obrigatoriamente afirmar que é desse jeito, certo? Por isso que a opção correta, então, ficou a letra